Hi, I'm Arthur. Hoje nós vamos dar o que eu diria que é o nosso primeiro grande grito de independência. E lembre-se de que independência não custa pouco, custa esforço. Já disse o Cortella que vaca não dá leite, a gente tem que tirar. Algumas explicações, porque nós vamos começar um estudo bem técnico de pronúncia, que é uma parte muito importante da língua. Eu não sei se vocês sabem, mas um nativo de língua inglesa, quando ele não sabe como pronuncia, ou um professor de inglês, como eu, quando não sabe quando pronuncia uma palavra, ele tem que ir ao dicionário. Diferentemente de português, o dicionário do americano, do inglês, do australiano, do canadense, traz na frente de cada palavra algo que se chama transcrição fonética entre barras, para dizer como é que aquilo é pronunciado. Porque se ele nunca ouviu, ele também não sabe. Se eu nunca ouvi, eu também não sei, fora as variações que existem no mundo. Então não é como em português, que em geral eu simplesmente intuo que aquela palavra é pronunciada daquele jeito. De vez em quando a gente erra, uma pessoa nos diz como é que é, mas, por exemplo, se você entra num dicionário, você não sabe se é extra ou se é extra. Nesses casos específicos, é subsídio ou subsídio. Ele vai te marcar só aquele sonzinho, se é som de S ou som de Z, se é E aberto ou E fechado. A proposta é subsídio, subsidiar, e norma culta é extra, né? Então, se nós aprendermos isso, nós temos uma independência de não precisar do nativo para nos dizer qual é a pronúncia. A gente vai ao dicionário, e hoje o dicionário eletrônico, então, fica uma coisa fantástica. Claro que isso leva tempo para a gente se familiarizar, mas vale cada minuto investido, eu posso garantir para você. Acontece que nós vamos começar com o que eu chamo de café com leite. Uma das coisas mais importantes em pronúncia é a sílaba forte, a tônica. Lembra a tônica? Quando eu falo caneta, caneta é o E. Se eu falo chocolate, é o lá. É a sílaba forte. Se a gente não sabe a sílaba forte, a gente sai de coco para cocô. Imagina alguém que quer comer coco e acaba comendo cocô. Ficou horrível só porque a gente trocou a sílaba tônica. Claro que eu o traumatizei agora para te mostrar o quão importante é a sílaba tônica. E nós podemos descobrir a sílaba tônica indo ao dicionário, facilmente. Independência é poder escolher. E agora é assim, você quer aprender a ser independente quanto a ver a pronúncia, não só ouvir? Olha a diferença que é quando eu ouço só e quando eu vejo a pronúncia com símbolos fonéticos e ouço. É pelo menos o dobro de chance de aprender certo. Eu costumo dizer que essa transcrição fonética do dicionário, ela é impecável, ela é um raio-x. Então eu, quando estou com dúvida se é um I de milk ou se é um I de feet, pés, por exemplo, é feet. Informa é fit. Um é I breve, fit. E o outro é longo, feet. O que deixa isso muito claro, só ouvir às vezes a gente não pega. A hora que vai ao dicionário está aí lá, se o I é breve ou se o I é longo na pronúncia, e resolve todos os nossos problemas. Então é importante ter capacidade de fazer o raio-x da pronúncia. E o raio-x da pronúncia é essa transcrição fonética com símbolos que a gente aprende ao longo do tempo, tá? Mas eu quero começar hoje. Os budistas falam para que imaginar o que dá para ver. Então, assim, a alma nós podemos imaginar. Mas, por exemplo, o sol nascendo ou o sol se pondo, a gente não precisa imaginar. A gente acorda cedo, por exemplo, e vê o sol nascendo, para quem interessa. Para que imaginar o que dá para ver? Então, a pronúncia, para quem sabe os símbolos fonéticos, dá para você ver, facilita muito. Eu sou super prático, eu jamais teria aprendido a um monte de coisas que eu não aprendo, que eu falo, não compensa. Não compensa de jeito nenhum. E um monte de coisas que eu falo, por que é que não me disseram isso antes? Essa é uma delas. Aprenda os símbolos fonéticos e, além de ouvir a pronúncia, veja a pronúncia. É fantástico. O nosso primeiro exercício será
ensinando você a localizar a sílaba forte, a sílaba tônica de cada palavra. Quando você abrir o dicionário, sabe o apóstrofo, aquela vírgulazinha lá no alto de copo d'água? Ela está na palavra imediatamente antes da sílaba forte, da sílaba tônica. Você vai ver que essa é a sílaba tônica. E aí tem uma vírgulazinha lá embaixo que é a subtônica. Mas isso é muito chique, por enquanto a gente nem precisa falar da subtônica. Só para quando você vira uma vírgulazinha lá embaixo é a segunda mais forte. O que nos interessa agora é o apóstrofo. Lá no topo da palavra, lá em cima, vírgulazinha. Ele aparece antes da sílaba tônica. Então, se tiver assim, caneta, estaria antes do ne. Caneta, né? Brasil, estaria antes do zil. Vamos pegar um outro. Árvore, estaria antes do ar. Pontapé, estaria antes do pé. Olha, se a gente aprende esta coisinha já ajuda muito. Você vai perceber que muitos dos sons, eles são transcritos como em português, o P, o B, o M. Agora, há uns que você olha e fala, o que é isso? É japonês? É chinês? E eu posso, para fazer o som por exemplo, posso garantir que vale super a pena. Só que isso leva bastante esforço e algum tempo, mas vale muito a pena. E olha que eu sou prático. Há muitos dicionários bons. Eu, por exemplo, meu predileto em inglês é o americano Webster. Mas eu vou escolher um para vocês nesse início que reúne várias coisas. Por exemplo, se você gosta de inglês britânico, ele tem pronúncia britânica, pronúncia americana, ele dá exemplos com a palavra usada numa sentença, ele tem a tradução. Então, por enquanto, nós vamos ficar com o Cambridge Dictionary. Cambridge é aquela cidade inglesa e muita gente pronuncia errado. Esse A é com EI. EI, você. Cambridge Dictionary. E você vai ver aqui no topo, tá assim, dictionary. Que é .cambridge.org. É aí que você entra. E sempre inglês-português. Ele vai ter as explicações em inglês, a transcrição da pronúncia, sentenças usando como substantivo, adjetivo, verbo, é bem completo. Eu gosto muito dele e depois, independência, poder escolher. Para que todos nós sigamos esse exemplo, a gente vai começar por aqui. E você vai procurando outros. O dia que você achar que um outro, naquele período da vida do seu aprendizado de inglês é melhor, você muda. E às vezes, nem sempre, para determinada coisa eu prefiro Cambridge, para determinada coisa eu prefiro o Webster. E aí você vai poder usar assim. Por enquanto, a pronúncia vem entre barras. Em inglês a gente fala slash, slashes. Barras. A pronúncia é como se fala, e isso vem entre barras. A outra é como se escreve. Ela aparece primeiro como se escreve e depois como se fala. Importante você dar uma fuçada a hora que você entra, porque pode ser uma pronúncia, eu vou te mostrar já, que para noun, substantivo, é uma pronúncia. Para o adjective, adjetivo, a mesma escrita é outra pronúncia. Então, quando você estiver procurando, se for algo muito importante, não se contente com a primeira pronúncia que você vir. Procure mais, para ver se não tem diferença quando é o advérbio, o adjetivo, o substantivo. Mas, por enquanto, hoje, o que nos interessa é que você localize a sílaba tônica. A sílaba tônica é marcada por uma virgulinha que chama apóstrofo, lá no topo da palavra, antes da sílaba tônica. Então, se tiver antes do ne, da caneta, eu vou saber se é isso, né? Se fosse cocô, é na segunda sílaba. Se fosse coco, é na primeira sílaba. Antes da sílaba forte, a virgulinha, que é o apóstrofo. Então, eu vou te mostrar uma tela agora do Cambridge Dictionary e você vai ver o verbo que se escreve L-I-V-E. Nós já vimos que a maior parte das palavras terminadas em E não tem som, esse E é surdo, mudo, ninguém fala esse E final.
como regra. Aí está escrito aqui verbo. Qual será? Aí você vai perceber que tem uma sílaba só, porque a sílaba é marcada por pontinho, ponto final. Então você está vendo que se não tem nenhum pontinho aí, não tem nada, é porque é uma sílaba só. E é live. E é live. Está escrito. Esse símbolo é o I meio E de milk, que você vai estudar depois. Como verbo, então, é live. Aí você, depois de olhar, você checa se você quer a pronúncia, a minha americana, US, tá aqui, você aperta o alto-falante e ele vai falar. Muitas vezes é inteligência artificial e não é muito claro, mas fica claro onde é que é a tônica, se houver mais de uma sílaba. Você clica lá e vê se você entendeu certo, se era live. Aí, na próxima página, eu já selecionei como adjetivo, como um show ao vivo. Por exemplo, será que é do mesmo jeito do verbo morar? I live in Araçatuba. Olha lá entre barras. É com I, é live. Então aquela história que a gente fala em português, fazer uma live, a live session, é daqui. Já é I, live, tá vendo? Entre barras, live, live, live. Aí você aperta o alto-falante, se você quiser britânico, UK, que é de United Kingdom, se você quiser o americano, US, United States, e ele vai falar, você viu, se você acertou. Para a próxima, agora nós vamos ver um que tem mais de uma sílaba. Você vai pegar agora o substantivo que significa ele bateu o recorde. Esse é o correto em português, ele bateu o recorde, que significa registro também, como substantivo, né? Olha aí, nós estamos pegando, tem um apóstrofe lá em cima, entre barras, tem um apóstrofe lá em cima, antes de qual sílaba? Da primeira. Porque lembra que a divisão silábica são pontos, ou dois pontos, ou ponto, lá em cima. Record, que é a primeira, record. Então, o substantivo registro, disco, record. Aí você clica no alto-falante do US, aí você vai ouvir isso. Mas lembre, será que existe um verbo assim? Você continua procurando lá. Na próxima página, ele tem como verbo. Olha como já mudou. A tônica não é mais a primeira sílaba. Entre barras é a segunda. Você vai clicar no US, United States, e vai ver que é record. Então, gravar é record. E disco, record. O verbo gravar, record. E disco, record. É isso. Aí nós vamos pegar uma palavra que escreve igualzinho em português, chocolate. Olha, em português tem chocolate, 4 sílabas. Americano pronuncia aí, você vai ver uma dessas possibilidades aqui com 2. Veja a transcrição entre barras para o americano. Onde está a sílaba? Olha a primeira. Está na primeira. É a primeira sílaba. E só tem 2. Então vira chocolate. Chocolate. Basta você clicar aqui no alto-falante e ele vai te confirmar isso. Cuidado que quando não tem ponto separando é porque tem uma sílaba só. Olha a próxima página. Amigo. Em português, 3 sílabas. Em inglês, ó, tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras e uma sílaba. Você não viu pontinho nenhum separando nada. É friend. E aí, para não ficar aquela coisa que a gente faz assim, friend, e coloca uma sílaba a mais. Quando você faz isso, soa assim, você se adapta, e o cara responde, eu me adapto. Você opta por qual? Eu opto por essa. Tem que saber quantas sílabas há. Friend, em inglês, tem uma sílaba. Em português, amigos, tem 3 sílabas. Se eu fosse você agora, eu entraria no dicionário, no Dictionary, no Cambridge Dictionary, esse endereço que está aqui em cima, e eu tentaria ver essas palavras que eu acabei de dizer para você, e eu vou deixar aqui na parte escrita mais 5 para você dizer só isso. Qual é a sílaba tônica? Antes de que som ou de que letra está marcado ali, é a sílaba tônica. Eu fiz esse esquenta porque a partir de amanhã você vai começar a fazer um estudo praticamente dia sim, dia não, com todos os sons da língua inglesa. E isso dá uma independência fantástica. Não melhora só a gente falar,
melhora a nossa capacidade de ouvir. E ninguém fala sem ter ouvido. It's easy.